Olá, meu nome é Wilson Garcia, eu sou professor de Sociologia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos refletir sobre uma questão que está presente no nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. Qual é o nosso papel na sociedade? Eu tenho liberdade de escolha ou estou sempre seguindo regras que me são impostas? Essa é uma das perguntas mais importantes da sociologia. Pensa comigo. Você acorda, coloca a roupa mais adequada para o seu trabalho. Você fala com respeito com o seu chefe, mesmo quando não concorda com ele. Você cumpre horários, paga impostos, respeita, ou pelo menos deveria respeitar, as leis de trânsito. No final do dia, sente que não teve muita escolha. Será que essas atitudes vêm de dentro de você? Ou será que foram aprendidas na convivência com os outros? Os sociólogos analisaram essa questão e chegaram a 3 grandes formas de entender a relação entre o indivíduo e a sociedade. Vamos ver cada uma delas com calma. A primeira forma de entender a relação entre o indivíduo e a sociedade é: a sociedade determina os indivíduos. Esse é o pensamento de Émile Durkheim. Durkheim dizia que a sociedade é como um organismo vivo e cada um de nós é uma parte desse corpo. Para ele, a sociedade vem antes do indivíduo. É a sociedade, então, que cria normas, leis, costumes e até sentimentos que nos orientam. Ele criou o conceito de fato social, aquilo que está fora de nós, mas que nos influencia de forma coletiva e obrigatória. Alguns exemplos de fatos sociais: a forma de cumprimentar alguém, a obrigatoriedade da escola, o modo como nos vestimos em certos lugares, a utilização de talheres para comer. Esses comportamentos não são naturais, mas sociais. Eles são ensinados, aprendidos, cobrados e até punidos se não forem seguidos. Os fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção pelo qual se impõe. A segunda forma de entender a relação entre o indivíduo e a sociedade é: a sociedade é criada pelas ações dos indivíduos. Esse é o pensamento de Max Weber. Agora vamos entender a visão de Weber, um sociólogo alemão que trouxe um olhar diferente. Para Weber, o ponto de partida é o indivíduo. Ele dizia que a sociologia deve estudar as ações das pessoas e os significados que elas atribuem a essas ações. Ou seja, a pergunta dele era: por que as pessoas fazem o que fazem? O que elas querem dizer com isso? Para Weber, uma ação só é social quando ela leva em conta a presença do outro, quando alguém age pensando em como o outro vai reagir. Isso é o que ele chamou de ação social. Por exemplo, uma trabalhadora decide fazer um curso à noite, depois do expediente. Ela sabe que vai se cansar, mas acredita que isso pode ajudá-la a conseguir uma promoção e melhorar a vida de sua família. Essa ação tem um sentido, é racional, com relação a um fim, a um objetivo, e considera a posição dela no mundo, a reação do empregador, o valor da qualificação, ou seja, é uma ação social. Weber organizou as ações sociais em 4 tipos, de acordo com a motivação dessa ação. Uma ação pode ser racional com relação a fins, quando você age pensando em alcançar um objetivo. Exemplo, estudar para conseguir um emprego melhor. Uma ação pode ser racional com relação a valores, quando você age por princípios morais, religiosos ou éticos. Exemplo, doar comida porque acredita na solidariedade. Uma ação pode ser afetiva, motivada por sentimentos. Exemplo, abraçar alguém porque está com saudade. Uma ação pode ser tradicional, feita por costume, por hábito. Exemplo, comer arroz com feijão todos os dias, porque sempre foi assim. Para Weber, a sociedade não é algo que existe por si só, acima de nós.
ela é o resultado das interações conscientes entre os indivíduos. A sociologia, então, deve estudar o sentido das ações humanas e entender como elas se conectam umas com as outras. E você? Já pensou sobre o porquê das suas ações? Você costuma fazer o que faz só por costume? Ou porque tem um objetivo? Ou porque tem valores? Weber dizia que a sociedade não é algo que nos domina, mas algo que criamos com as nossas escolhas e interpretações. Ele nos convida a olhar para dentro e perceber que muitas vezes o jeito que a gente age tem a ver com os outros, com o olhar deles, com a resposta deles. A terceira forma de entender a relação entre o indivíduo e a sociedade é: a sociedade e o indivíduo se influenciam mutuamente. Essa é a perspectiva de Karl Marx, um dos pensadores mais importantes da sociologia. Para Marx, o indivíduo é sim influenciado pela sociedade, principalmente pelas condições econômicas e sociais em que vive. Mas ele também acredita que os indivíduos, especialmente os trabalhadores, podem se organizar e transformar essa realidade. Essa relação é chamada de dialética. A sociedade molda o indivíduo, mas o indivíduo também age sobre a sociedade, provocando mudanças, rupturas, transformações. Pense numa pessoa que vive numa comunidade com pouca infraestrutura. Ela cresceu ali, com dificuldades, influenciada por essa realidade social, como diria Durkheim. Mas, ao tomar consciência dessa situação, ela se organiza com outros moradores para lutar por saneamento, por moradia digna, por transporte. Essa pessoa atua politicamente, não só por ela, mas por um coletivo. Isso é ação transformadora. Isso é Marx. Para Marx, a sociedade não é neutra nem natural. Ela é construída a partir de relações de poder e conflitos entre classes sociais. Esses conflitos podem levar à mudança social. E essa mudança não vem de fora, vem dos próprios indivíduos, quando tomam consciência de sua situação e agem coletivamente. A ideia de que a sociedade molda o indivíduo e o indivíduo constrói a sociedade não são opostas. Elas acontecem juntas e estão ligadas às condições materiais e históricas. Para Marx, a chave está na ação coletiva e na luta por transformação social. Então, vamos recapitular? Durkheim dizia que a sociedade nos molda. Weber dizia que a sociedade é resultado do sentido que damos às nossas ações. Para Marx, o indivíduo é sim influenciado pela sociedade, mas pode se organizar e transformar essa realidade. A grande lição aqui é: você não está sozinho. Você é parte de um todo, mas esse todo também depende de você para mudar. E aí? Você já tinha pensado nisso antes? Já se sentiu pressionado pela sociedade? Já tentou mudar algo que parecia impossível? No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com isso: a formação das identidades. Como a gente se vê, como os outros nos veem, como nossa história de vida nos molda. Te vejo lá. Até mais!